Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do agro brasileiro. Eu converso com o Roberto Rodrigues, que é professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura. Roberto Rodrigues, boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Bom, e vamos começar falando dos números do PIB, né? Nós tivemos um avanço importante no ano passado, mas o agro, diferente do que tinha acontecido no ano anterior, desta vez caiu 3,2%, foi o maior recuo desde 2016. Em 2023 tinha avançado 16,3%, então teve essa mudança, porque foi o setor que antes puxou o crescimento da economia e no ano passado teve essa trava. Se atribui muito a fatores climáticos e também a questão de mudanças de preços no exterior. Como é que o senhor avalia o desempenho no ano passado? Exatamente isso. Tivemos o El Niño no ano passado, que afetou amplas regiões do país. Inclusive, a produtividade caiu demais. Então, a oferta de grãos caiu muito em relação ao que era estimado. E os preços caíram também, porque os estoques mundiais aumentaram em função da pressão pós-pandemia, os preços caíram. Então, a oferta cresce. No mundo inteiro, os preços caem. E aqui a produção é baixa, é o pior cenário possível. Produção pequena é baixo preço, cai o PIB. Agora, o setor acabou sendo favorecido também pelo crescimento geral da demanda, porque a gente vê que a indústria de alimentos foi bem, ela teve uma expansão de 2%, e aí foi uma variação a mais positiva desde 2010. Então, parece meio que contraditório o processo, né? Não é, Denise, porque se o preço da matéria-prima cai, a indústria ganha mais e cresce mais. Ela tem a margem aumentada e cresce mais. Então, não é contraditório, faz parte do sistema da cadeia produtiva como um todo. Agora, o próprio governo está apostando muito na safra deste ano. A gente tem previsões muito otimistas, o IBGE já anunciou, a Conab também prevê inclusive uma produção recorde de grãos, que deve crescer 9,4%. IBGE fala em cereais, leguminosas, oleaginosas, com uma alta de 10,2% em relação ao ano passado. Não há o risco de fatores climáticos comprometerem de novo esse resultado, porque a gente está vendo excesso de calor em várias regiões, pegando aqui São Paulo, e São Paulo teve um desempenho bom no ano passado, do PIB do agro. Nós temos chuvas ocasionais muito fortes, não há risco desse resultado ainda ser comprometido? Ainda há, Denise, por causa do milho e do trigo, são os culturas de inverno. São plantadas agora em fevereiro, no mês de março, que são plantadas as culturas. E o milho, 80% da produção de milho brasileiro é a cultura de inverno. A cultura de verão, 20% só. Então, o grande peso do milho é daqui para frente. Pode acontecer um acidente de percurso com pouca chuva e perturbar a produção de milho. Mas até agora está correndo bem nas regiões principais produtoras. O sul do país teve uma seca forte em algumas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como também na Argentina, né? Mas afetou mais a soja do que o milho. Mas, por enquanto, vamos apostar que vai dar certo. Que vai ter essa produção toda. Agora, essa produção vai fazer diferença nos preços? Porque a gente vê o consumidor reclamando, mas reclamando do preço da laranja, reclamando do preço do café, do azeite, que é um problema que vem do exterior. O governo agora zerou a taxa de importação de vários produtos, inclusive da carne. O senhor acha que essa combinação de fatores vai fazer com que o consumidor sinta uma diferença de preços? Porque quando a gente fala dessa safra recorde, muita coisa é para exportação, né? Você tem razão quando você coloca diferentes produtos. Café, açúcar e laranja, as condições de clima foram desfavoráveis. Para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, os preços de açúcar, de café e de laranja subiram no mundo inteiro. E do ovo? Do ovo é uma consequência do milho, que subiu também, né? Então, mas só que milho, soja, algodão, arroz, cereais de maneira geral, tendem a cair o preço por causa da safra abundante que vem pela frente aí. Está entrando agora no mercado e safra de inverno daqui a 60 dias que entra. Então, a tendência é que as culturas permanentes, café, cana e laranja, frutas de maneira geral, não caem os preços. Mas as culturas anuais cairá o preço. Teve problemas de doenças também, no caso da laranja, teve outras questões. Tem, continua tendo, né? Mas a laranja, como a demanda mundial se aqueceu por suco e a produção mundial caiu, então os preços subiram bastante, estão bem equilibrados hoje também.
Agora, como é que o senhor viu as medidas que foram anunciadas ontem pelo governo, com essa questão de zerar a tarifa de importação, tentar fazer com que o Plano Safra seja mais focado na produção de produtos da cesta básica, pedir para que os estados zerem ICMS sobre esses produtos? São paliativos ou podem trazer resultado? São paliativos e podem trazer resultados, depende do produto. O que é o preço do produto? Relação entre oferta e demanda, tá certo? A oferta nossa está perfeita, estão exportando, está sobrando para exportar. O que o governo está fazendo? Reduzindo a taxa de tributação dos produtos importados. Aumentar a oferta. Mas aumentar o quê? A oferta de açúcar, a oferta de café. O Brasil é o maior exportador mundial. E a carne também. A carne também. A carne pode ter uma vantagem, porque você pode comprar de vizinho, mais perto. Porque você não, importação não vai no supermercado lá e pega, não. Tem que ir lá, fazer um contrato, tem que fazer aí seria transporte. Argentina e Uruguai. É um processo mais lento. Então você não faz, vou importar e importa no mesmo dia. É um processo lento. Então, o que acontece? Com alguns produtos, como esses, açúcar, café, carne, provavelmente não vai haver mudança importante de preço. Mas para milho, por exemplo, vai haver, deve haver. Né? Azeite talvez caia um pouco também. Mas aí ia cair o milho, porque a oferta que vem vindo daqui a 50 dias é gigantesca. Então ia cair de qualquer jeito. E aí cai a carne, cai a proteína animal, porque o carne é de milho e soja que é feita, basicamente. Cai o milho, cai a carne também. Então, essa ação do governo é política, é importante, para demonstrar que o governo quer fazer alguma coisa, mas os resultados financeiros são poucos. Inclusive o presidente Lula chegou a falar em medidas radicais, caso não haja esse movimento de baixa de preços do mercado. Ele cria-se uma certa cautela, embora se fale que não vai ser adotada qualquer medida heterodoxa. Há alguma coisa radical a ser feita que possa derrubar de fato? Eu não sei o que seria radical, seria heterodoxo, né? Então seria intervenção no mercado, proibir exportação, colocar imposto de exportação, mas são medidas que nunca deram certo em lugar nenhum do mundo. O presidente da República é inteligente, ele sabe que isso é bobagem, é um tiro no pé. Então espero que essas coisas se resolvam com a safra que vem vindo aí. Agora, você falou em plano de safra. O plano de safra sai só em maio, junho. Então o processo resultante do plano de safra é lento, não acontece agora. E aí, o plano de safra tem que ter o quê? Crédito abundante e barato. O juro está muito caro, então nós não vamos ter crédito barato e abundante. Outra coisa, a questão do ajuste fiscal acaba interferindo na inflação como um todo. A inflação de alimentos não gera inflação. Alimento não gera inflação. A inflação gera a inflação de alimentos, porque é o ajuste fiscal que não é feito. Então tem que ter políticas mais estruturantes, mais abrangentes, para as coisas acontecerem de maneira permanente. Um seguro rural digno do Brasil, que garante estabilidade da atividade produtiva, acordos comerciais que abram novos mercados, o acordo União Europeia-Mercosul é fundamental. O Ministério da Agricultura tem feito acordos importantes, deve ser grandes acordos com países consumidores grandes, China, Índia, União Europeia. Então temos que ter uma estratégia abrangente. Uma política como essa, de curto prazo, resolve no curto prazo, mas não resolve estruturalmente. Agora, o senhor está falando muito de comércio internacional e a gente tem agora um fator de risco, que é Trump. No caso do Brasil, ele falou, por exemplo, em reciprocidade. Quando houve a disputa definida aí com a China, e a China veio com contrapartida taxando produtos alimentícios dos Estados Unidos, se imaginou a abertura de mercado para o Brasil. Só que o Brasil ainda não está livre, por enquanto ele está na sombra, só tem a sinalização de taxação do aço e do alumínio, mas o Trump já citou o Brasil várias vezes, né? Já falou do etanol, né? Que pode ser um problema para a gente, porque se eles subirem a tarifa lá para nós exportarmos, não tem grande efeito, mas se for obrigado a baixar a tarifa aqui, pode haver uma invasão de etanol de milho americano que pode perturbar a indústria brasileira de biocombustível. Agora, o senhor vê dificuldades maiores para o Brasil em função disso? No contexto de mercado, por exemplo, se fala muito da abertura de outros mercados para produtos brasileiros. Aí não haveria um desequilíbrio da oferta local, que é um problema que nós temos em várias ocasiões. Por exemplo, é melhor exportar o etanol, é melhor exportar o açúcar, exportar a carne e ganhar mais? Denise, essa mexida que o presidente Trump está fazendo, com adiamento de medidas em relação à China, ao México, essa mexida toda pode provocar uma nova onda de protecionismo em diversas regiões, na própria Europa, na própria China.
Se houver aumento protecionismo, perturba muita gente. Pelo governo Trump, ele segurou a China veio importar soja e milho do Brasil e carne do Brasil. Mas agora é diferente, porque está mexendo com o mundo todo. Sai do Acordo de Paris, sai da OMC, sai do OMS. Há uma mexida que cria uma geopolítica comercial ainda muito insegura e muito incerta. Então tem que olhar o mercado cuidadosamente daqui para frente e não entrar em fria, não fazer patriotada. Tem que negociar com calma e com segurança. Não procurar barulho, né? Não procurar barulho. Agora, para fecharmos, a gente está falando desses produtos que têm um peso relevante na balança comercial brasileira, inclusive se imagina uma recuperação das exportações do agro neste ano. Agora, aqueles produtos de dia a dia, que eu estou falando, cesta básica mesmo, é arroz, feijão, isso não é mais vulnerável, esse tipo de produção, à questão climática? O setor está se preparando para isso? Está se protegendo mais? Então, isso é tecnologia, é ciência. Então tem que pôr dinheiro em ciência e tecnologia. O caso da Embrapa, que ficou sem recursos no final do ano passado. Então, a Embrapa é uma empresa do governo. Então o governo tem que pôr dinheiro em ciência e tecnologia para que esses riscos sejam diminuídos com mitigação e resistência a produtos agrícolas. Porém, é preciso cuidar do seguro rural também. Porque se quebra o produtor por preço baixo, por seca, por produtividade menor, o que acontece? Ele não paga o banco, não paga o adubo, não paga o trator, não paga a farmácia, então tem um efeito dominó negativo. O seguro estabiliza todo mundo e a cadeia produtiva fica salva. Então tem que ter políticas públicas que considerem a estabilidade ao longo da cadeia produtiva, não deixe ou daquele setor. Perfeito, eu agradeço muito a presença de Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, boa noite, Denise. Com vocês.